invertida. Antes disso, fechou as avenidas. Quer dizer, tinha médico que não podia chegar no hospital e não sei quem que ele quis obstruir ali naquele fechamento de ruas. Depois, placa ímpar, placa par, de um dia para a noite, e o pessoal foi andar de ônibus, quer dizer, mais aglomeração. Ônibus e trem, né? Ônibus e metrô. Depois inventa não, né? Posso dizer que inventa, ou criou, com todo o respeito, a antecipação do feriado, visando entre aspas, lockdown aí, né? Um fechamento de tudo. Mas há 2 dias, né, da parada, como é que a gente se organiza? Eles já estavam planejando isso, com certeza eles já estavam com um melhor planejamento. E como ficam as outras cidades? Como ficaram as outras cidades? Tanto que muitas delas do interior não adotaram os feriados municipais, e sim o estadual, por força do decreto estadual, na segunda-feira. Então o único feriado de São Roque antecipado foi o de segunda-feira, dia 25, que virou 9 de julho. Então a gente percebe as ações um pouco rápidas, eu posso dizer sim, abrupta, porque este decreto aqui, eu estava conversando até o próprio nosso departamento jurídico, conversando, o doutor Bonino, ele falou, olha gente, não é possível, né? A gente espera um decreto com as alterações que estão sendo mais tranquilas, passada. Então por que não montam esse plano, já não colocam para os prefeitos 10, 15 dias antes, ideal 15 dias, mas se não der 10, 7 dias, mas eles colocam a 2, 3 dias. Então eles colocaram ontem, não publicaram o decreto com os detalhes mesmos técnicos, eles estão hoje, publicados hoje, de manhã eu recebi, inclusive nós recebemos, nosso pessoal já está estudando, e aí respondendo a tua pergunta, a caneta não vai funcionar hoje, porque a gente está montando, detalhando, colocando a realidade de São Roque, que não é igual às outras cidades, e dentro da nossa realidade a gente está montando esse plano para colocarmos em vigor na segunda-feira. Então o decreto poderá sair ainda no domingo ou até na segunda, porque o atual vigora até 31. Então o novo decreto a partir do dia 1º, que será segunda-feira. Porém, logicamente, a gente não vai deixar o comerciante, os interessados, sem informação. Nós estamos montando esse plano, nós estamos carregando ele, formulando todos os detalhes, e aí a gente vai divulgar. Hoje é sexta-feira, já são 4 horas da tarde, e a gente vai tentar correr ainda hoje, no máximo amanhã, a gente vai estar divulgando esse plano para o São Roquense. Então, peço um pouco de compreensão, foi muito importante essa conversa, por isso que eu pedi para conversarmos de forma separada da outra questão, mas para quê? Para que a gente trate isso com muita atenção, que chegue isso ao comerciante, que chegue isso à população, aos funcionários das lojas, dos comércios, que tenham um pouquinho de calma, que eles vão ter, de repente, que se adequarem. Aliás, ontem, né, na live, a gente já colocou que inicialmente eles devem se programar com o básico, o uso de máscara, a preparação daquele cartaz de comunicação, a instalação dos servidores de gel, né? O que mais? E logicamente organizando a parte do espaçamento de solo, de piso. E a gente pede sim, inclusive com a associação a gente está conversando para organizarmos uma forma de um adesivo meio que padronizado, para que todos usem e as pessoas permaneçam naqueles locais. Vai ser uma nova etapa, uma etapa da consciência e da calmaria. Vamos ter que acalmar, né? E para não haver a aglomeração e aí o possível contágio. Então, de novo, independentemente da gente passar o decreto na segunda, logicamente na segunda-feira, ou a cartilha de regras amanhã, as pessoas já podem ir a partir de hoje, aquelas que ainda não estavam funcionando, começarem a se organizar nestes formatos básicos, seguindo o que a farmácia está fazendo, seguindo o que o supermercado está fazendo, seguindo os comércios essenciais, tá bom? Então, professor, primeiro, prefeito, em relação... Isso eu queria passar de uma forma muito clara para que as pessoas vão com calma, se organizando até segunda-feira iniciarem. 2 perguntinhas. Você acha que houve uma demora do governo estadual em dar essa autonomia aos prefeitos? E outra, todo o estudo, todos os dados era baseado no estudo do governo. Como que vai ser feito agora o estudo municipal sobre o coronavírus, como dados? Isso consta no próprio decreto de hoje. O decreto ele tem uma página principal
colocando ali, até são equações matemáticas ali. A gente vai ter que pegar um lado de lá, outro daqui, versus o percentual não sei do que, para atendermos o governo. Sim. Eles vão doutrinar a gente, vão disciplinar, né, a gente em cima dos números que nós vamos passar. Então é número de acomodação usada, ocupação, isolamento, o índice de positivos, de óbitos, enfim, toda a atmosfera da saúde, ligadas aí à parte técnica, né, científica, com números comprovando, e aí sim. Por isso que nós temos esse compromisso de perseguirmos os números quanto mais baixos possíveis, os que têm que ser baixos, né, para que a gente consiga, daqui a 14 dias, já passarmos para outra etapa e assim por diante. O contrário também, eles falam. O contrário também, se a gente não seguir os números e se a gente não se adequar, não fiscalizar, não se conscientizar e não se policiar todos, a gente pode voltar para o outro. Perfeito. Então, eles estão jogando a responsabilidade para os prefeitos. Agora essa autonomia. Jogaram acha que para os teve uma prefeitos, demora mas eu nessa? posso dizer que eu sou contra o jeito que foi feito, e isso eu digo sem nenhum problema. Por que eu sou contra? O jeito que foi feito agora. Eles não fizeram isso agora. O que São Roque fez? São Roque trabalhou bastante de forma séria, a população ajudou, o comerciante ficou chateado, mas respeitou. Nós, todos os dias ali, daqui, de lá, fiscalização, uso de máscara, faz o cartazete, conversa com a associação, isolamento altíssimo, poucos casos aqui confirmados, poucos casos positivos diários, e aí fomos comparados eu não vou citar aqui o nome de cidades para não ser antiético, mas cidades que foram menos responsáveis, estamos no mesmo patamar. Por estarmos na mesma região metropolitana, que é a 16, que é a região de Sorocaba, a gente ficou, então eu já reclamei, assim como outros prefeitos também que fizeram a sua lição de casa também reclamaram. Então eu não acho, não concordo, tenho que respeitar, mas não concordo. Estou ainda, continuarei brigando. Semana que vem, vamos lá, tem uma outra informação já, até para esclarecimento. Hoje, a partir de segunda-feira, a faixa laranja. Nós estamos na faixa laranja. Na minha visão, poderíamos estar na amarela tranquilamente, quiçá ainda na outra, mas eu vi que nenhuma do estado entrou na verde, me Mas parece. pode haver uma antecipação dessa fase? Me falam que ainda não, mas a gente vai lutar porque tudo é novo para eles também. Se eles fizeram um negócio em 2, 3 dias, eles vão ter que rever também, porque perfeito não foi. Sim. Eu tenho certeza disso, posso falar isso com tranquilidade. Respeito o governador, respeito o PSDB, respeito tudo, mas eu também tenho a minha posição, porque a gente trabalha muito sério e merece esse respeito. Então, não fizemos esse negócio porque quisemos, fizemos para colaborar, e agora é a hora de sermos reconhecidos. Não pode se fazer uma coisa de forma diferente e ser tratados de forma igual. Olha, vai. Prefeito, em relação à surpresa, o prefeito foi surpreendido com a medida do governo do estado de São Paulo, ou seja, os números vêm aumentando no estado, pelo menos de ontem para hoje houve um grande aumento, né? E o prefeito já tinha essa posição que iria reabrir mesmo, ia começar essa flexibilização? Já tinha, porque a pressão é grande, né? A gente percebe contradições entre estudos científicos e estudos econômicos, então a gente percebe o que precisava, e eu sempre fui partidário disso. Consciência desde o começo. Se a população, o comerciante, o industrial, todos formos conscientes, a coisa vai ser menor, a contaminação vai vir, mas se a gente assimilar cuidar, né? De uma forma menor, né, uma forma não tão com a demanda, né, não tão alta, a gente vai conviver. Que é notório, né, que a contaminação existe e ela está aí. Mas não fui surpreendido, porém achei até que o momento é esse, porque também existe aquela etapa da conscientização. Então a gente tem que entender um pouquinho de tudo. De novo, não me conformo, não concordo com a forma que a gente entrou nesta retomada nós na laranja. Merecíamos já um pouquinho mais e vou lutar por isso. Agora, Cláudio, só para a gente poder explicar, porque o comerciante está acompanhando, tem muita gente acompanhando. Vamos lá. Agora há pouco nós tivemos a entrevista coletiva do governo do estado de São Paulo. Essa coletiva, ela é transmitida para o estado inteiro, então pessoas de São Roque, de outras cidades, todo mundo acompanhando. O Covas, São Paulo é São Paulo, São Roque é São Roque, a gente sabe disso. Mas, pelo que ele falou ali, deixou quem é de outras cidades também, acaba confundindo um pouco. Ele disse que nenhum comércio pode abrir a partir do dia 1º, enquanto não estiver concreto, com o plano, e falou alguma coisa também de fiscalização.
No caso de São Roque, o senhor falou que tem uma cartilha que os comércios vão ter que seguir, que o senhor pode soltar a partir de amanhã, que é o plano, e na segunda-feira o decreto. Hoje é sexta-feira. Amanhã eu posso de uma loja de roupa, de sapato, ou eu espero o decreto, aí vem uma fiscalização, vê se eu estou direitinho, se eu estou com espaço, se eu estou com cartaz, e aí eu abro, ou eu já posso ir fazendo e vou receber uma fiscalização depois. Vocês lembram lá na outra entrevista, e lógico, a audiência é rotativa, então a gente vai ter que repetir. Mas em um momento ali atrás eu falei, vamos conversar sobre isso. Não sei se vocês se lembram quando eu falei sobre o comércio segunda-feira. Eu estou em contato com o prefeito de Mairinque e nós também ouvimos a questão de São Paulo sobre as questões de adaptação, adequação antes da abertura. Mas respondendo a tua última pergunta agora, é o seguinte, amanhã e sábado ainda é 30 e 31 de maio. Então, gente, não se discute nada de novo decreto de novas aberturas até domingo. Então, novas aberturas nós estamos falando a partir do dia 1º. O que nós vamos fazer? Se as pessoas não cumprirem segunda-feira, e aí a gente já vai multar, porque já está valendo o decreto na segunda-feira. Então, a minha orientação é, e ainda vou debater isso, então nós temos aí numa etapazinha aí ainda da decisão. Mas mais sim pela abertura na segunda, mas desde que esteja dentro das conformidades. Então, se não estiver, já vai começar a dar problema. Então, qual é a minha orientação? Um dia a mais, um dia a menos não vai, neste momento, prejudicar muito. Vamos agora ter a consciência. Eu sei que o comerciante está chateado, está ansioso. Eu também. Você pensa que eu não quero que eles abram? Lógico que eu quero. Então, mas que tenham consciência. Então, se não conseguirem atender a demanda da área demarcada do piso, ou do gel, ou de toda a acomodação deles, que não abram na segunda, abram quando tiverem a condição de abrir. Porém, isso a partir de segunda-feira, dia 1º. E as regras vão estar nessa cartilha? São Paulo percebi de novo mais uma confusão lá, né? São Paulo é uma cidade onde tem mais áreas, ocupações de leitos, onde tem mais casos positivados, onde tem mais problema, mais gente aglomerada e está na laranja. As cidades vizinhas no vermelho, quer dizer, eu achei ali, enfim, cada um com os seus problemas, e agora ele quer dar uma endurecida. Problema de São Paulo, nós estamos cuidando aqui, e com respeito ao comerciante e à população de São Roque, eu gostaria não, vamos abrir na segunda, mas de novo, aquele que não estiver preparado não abra. Então, mas só para finalizar, prefeito, para entender, porque as pessoas estão perguntando aqui, eu tenho um comércio que o meu tem 100 metros quadrados, o outro tem 300. Como é que eu vou seguir essa regra? Como é que eu vou saber quantas pessoas que vão entrar? Vamos lá. É isso que eu estava respondendo, eu desviei, acho que foi você que me perguntou. Esse decreto que saiu hoje, ele está muito detalhado. Decreto da Prefeitura de São Paulo? Não, estadual. O decreto que está atrasado e que saiu só hoje é o estadual. São Roque ainda não fez decreto. É ele que vai ditar as regras, né? E ele vai nortear as regras, acabei de falar. Ele tem uns cálculos de medição da evolução científica relativa à saúde. Porém, tem anexos também nesse decreto que mostram, por exemplo, na fase 2, o horário de funcionamento da loja, nessa fase de laranja. E tem também o percentual de ocupação dessas lojas. E isso está nesse decreto de hoje. Só não informamos porque a gente não sabia, não tinha. Recebemos hoje de manhã a publicação. Então, estou indo agora para a prefeitura, a gente está montando esse quadro, o mais rápido possível a gente divulga. Isso fará parte da cartilha, que vai passar para os comerciantes no máximo amanhã. Hoje eu não prometo, se conseguirmos, ótimo, senão amanhã, para que eles se programem. Então a loja de 100 metros, X% é o mesmo percentual da loja de 300 metros. Isso está no decreto, em cima da classificação de cada fase, e a gente vai passar isso para o comerciante de São Roque. Por quê? Porque hoje estamos na faixa laranja, importante. Então, se alguém tiver acesso ao estadual, que também é pelo site, qualquer pessoa pode conseguir, vai encontrar os anexos. Ali tem as coisas. Lógico que nós vamos ali fazer a nossa cartilha para resumirmos e darmos facilidade de compreensão a todos. Então, um pouquinho de paciência e a gente vai tirar todas essas dúvidas. De novo, ansiedade, mas calma
um pouquinho de cautela de todo mundo. Então, se ele seguir, A segunda-feira. gente já falou aqui que você vai fazer o decreto, vai estar elaborando. Como é que vai funcionar o sistema do drive-thru? Ele vai ser menos restritivo? Como é que vai funcionar essa questão? Nesse momento ele continua. Porém, já vou dizer assim, de pronto, eu acho até que mais uns dias a gente vai, que a gente vai voltar com a Zona Azul. Por quê? Porque o comércio vai reabrir, gente. Então por que o drive-thru, se o porta aberta, eu posso ir até a loja comprar, né? Então já é diferente de eu comprar por telefone e buscar. Então, lógico, aqueles que gostaram da ideia, quiserem trabalhar no drive, no delivery, lógico. Porém, a gente vai readequar os espaços de estacionamento. De novo, repito, estamos estudando para retomar a Zona Azul, para que se organize o trânsito, porque a vida vai começar a voltar ao normal com as lojas abertas. Perfeito. Não podem abrir, eu acho que serão muito poucas. Acho que nós temos mais complicação aí ainda com salão de beleza, barbearia e com academias, né? Essas são questões que não são de compras de produtos. As compras de produtos vão estar resolvidas, então o drive, eu acho que nesse modelo ele vai perder a eficácia. Você pensa em antecipar a questão dos salões das barbearias? Oi? A questão dos salões e barbearias? Salões e barbearias, como eu acabei de falar há 5 minutos, a gente vai lutar para que ela está na faixa amarela, não é agora. Semana que vem a gente está, inclusive tem reuniões de prefeitos para, vamos dizer Tem assim, muita gente que depende desses fazer salões. Exato, eu também gostaria que A maioria dos MEIs são de barbearia, salões de... E isso vai ser de uma forma focada na semana que vem. Perfeito. Prefeito, uma outra pergunta da minha parte, respondendo a uma aqui, aliás, muito respondida, mas uma não. Tem um internauta que pergunta, e os departamentos públicos sem atendimento, como fica? Ou seja, vão reabrir? Isso não tenho hoje pronto, mas vão reabrir. Eu não sei se dá já na segunda-feira ou na terça, mas já nos próximos dias serão retomados. Logicamente, respeitando os grupos de risco, respeitando os que têm idade acima de 60 anos, mas a gente vai diminuir o home office. Nesse decreto, faixa laranja, o que está permitindo abrir, além do comércio? Escritórios, né? Imobiliárias. E o que é o formato escritório? É o formato atendimento presencial. É a mesma coisa a prefeitura. Então a gente vai retomar, reorganizar, buscar o pessoal que estava no home office, começar o atendimento presencial. Porém, a prefeitura não vai abrir na segunda-feira se a gente não tiver o formato de atendimento presencial organizado. Então é também responsabilidade nossa darmos o exemplo. Então, não prometo na segunda e nem na terça, mas a gente, de uma forma bastante, abrir os atendimentos presenciais dos serviços públicos e municipais. Não depende de nós. O Detran, nem o ponto SP também não, né? Isso o Cova já disse hoje na entrevista que não vai abrir. Então, vai continuar. Esses dependem do Estado. O que depender do município, a gente estará tratando e passará as informações breve. Repito, não vai abrir na segunda, pode ser que na terça, na quarta, a gente já se organize. Os shoppings estão nessa primeira? Shopping está nessa. Então, muita gente perguntando do Catarina, então já. Catarina vai funcionar. Inclusive, eles estão já montando os protocolos. O problema está na questão da área de alimentação. É permitida a venda do lanche no balcão? Será, porém não com consumo no local. Então é isso, não pode consumir no local. As mesas lá não existirão. Isso até para... As pessoas vão comprar lá, vai comprar sapato, qualquer objeto lá e depois ele quer comer. Ele pega o lanche e vai comer no seu carro, na estrada ou na casa dele, porque o princípio é da não aglomeração. Então é assim que terá. Isso que eu quero dizer. A vida não volta ao normal, como a gente gostaria agora. São etapas que a gente tem que construir. É o novo normal, né? A questão aqui é o novo normal. Uma questão aqui que chegou pra gente do Paulo Eric, ele perguntou sobre o transporte público aqui da cidade. Como é que vai funcionar? Vai ser decidido ainda, retomada gradual? O pessoal já está também retomando no gradual conforme a demanda. Sim. Não há cabimento de voltar à vida normal e o ônibus não. Então, há todo um trabalho aí para o retorno escalonado, atendendo demanda. Os internautas perguntam aqui também, igreja. Igreja não está na laranja. Na última fase. Nós ainda outras etapas
né, serão a mesma coisa da academia, a mesma coisa do salão de beleza, são assuntos Eu para acho que é ainda a legal gente também tá reforçar o um uso pouquinho à de frente. máscaras também, né, prefeito? Que as pessoas estão achando que esse decreto vai inibir o uso também. Até rir, porque O meu vírus Deus, está aí, né? Tem que reforçar eu sempre. acho engraçado, mas olha, gente, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que higienizar. Enfim, os cuidados continuam e Até ainda sair eu acho que uma até vacina. maiores. Sim. Até Porque sair uma agora, vacina, né? agora a contaminação chegou em São Roque. Então a gente que tem que ficar aqui muito esperto. E há uma previsão de subida a partir desse mês de junho, né? Mais Então, forte, gente, né? então, é muito preocupante. Como você já fez uma pergunta agora há pouco sobre estranhar dentro de uma consciência. Se não houver consciência, não houver colaboração, de novo, da população, do comerciante, vamos retornar lá para trás. E aí vai ser pior. Então agora é a hora Mais da então. outra parte colaborar, porque até agora só o prefeito é cobrado, né? A população Então em si. agora vamos todos juntos. A população que use a máscara, que lave as mãos, que não se contamine, porque ela mesma pode se contaminar colocando a mão em algum lugar e levando a sua boca, no seu olho, no seu nariz, né? Então tem que tomar os cuidados. Então não é o culpado só, não pode se depositar a culpa no ente público, e sim em toda a coletividade, a responsabilidade é de todos. Cuidado ao chegar em casa também, né? Higienização. Chegar em casa, higienização, enfim, agora é uma nova vida nova aí. Prefeito, só para confirmar então, hoje, nesses números que até o Carlos falando, que a gente tem hoje nós podemos ir para o laranja e até já pensando no amarelo, né? Só para confirmar, o senhor já disse isso antes, mas só para a gente confirmar Hoje, isso. Com os números que nós temos hoje, com a hoje é contagem. laranja, hoje é laranja. Eu estou brigando, mas ainda não tenho amarelo na mão, só tenho laranja na mão. Então, a cor laranja é a fase laranja e a semana que vem eu vou tratar das próximas etapas para conquistá-las. Mas os números de Covid hoje que a gente tem, dá essa permissão hoje, nesse momento, para... Quando a gente foi classificado agora, não. Pode ver que não ficamos. Ficamos igual às cidades que não fizeram tanta força como a gente. Mas o senhor vai brigar dependendo, então, também do número do que vier aqui, a né? partir de agora, mas olha, a gente vai lutar, a gente está... Tenho cobrado muito em reuniões com o Palácio. Eu já fui até uma pessoa que me exaltei. Até pergunto para outros prefeitos aí, o de Mairim, que mesmo estava presente, o de Ibiúna. Eu fiquei até famoso lá, que depois que eu falei umas verdades lá, depois tinha secretário ligando no meu celular e, enfim, puxa vida, a gente tem que brigar para ser ouvido, né? Então, a gente trabalha muito sério, então precisa desse respeito. A gente vai estar brigando em cima do que a gente trabalhou, mas de novo, eu não prometo luta, não prometo já o resultado, mas a gente vai sim em busca do reconhecimento e nas próximas etapas, logicamente, de novo, medição vai acontecer e os números vão mostrar aonde a gente vai estar. Não adianta o prefeito brigar, bater boca, gritar. Se o número não estiver naquela etapa, eu não vou poder fazer nada. Prefeito. Por isso que eu divido a responsabilidade com a cidade, cidadão e comerciante. Pode haver uma integração entre as cidades aqui da região, Mairim, São Roque, Ibiúna, Alumínio, que são cidades que têm poucos números, infelizmente, de óbitos. O senhor pensa em ter integração para abrir todas essas cidades na mesma fase? Eu estou conversando bastante com o prefeito de Mairim. Alexandre Peixinho. A gente vê o Alexandre bastante ponderado, ele é bastante objetivo. A gente se dá bastante bem, assim, porque a gente pensa de uma forma objetiva e clara e rápida, né? Às vezes fazer muita politicagem não dá resultado. Então a gente não pensa em política, a gente pensa em resultado. Sim. A melhor política é fazer o resultado funcionar. Eu acho que esse é o segredo. Então a gente está conversando com ele. É um pouquinho distante, Ibiúna tem uma outra forma. O João é muito bom, o João me ajudou muito. E sempre quando a gente precisou, ele estendeu os braços, então, mas é um pouquinho mais distante. A gente trabalha aqui mais próximo, Sim. Tem Alumínio e Araçá. Tomara que a gente consiga andar num alinhamento aqui. Haverá um aumento da fiscalização ao comércio a partir de segunda? Olha, a fiscalização é a mesma que está nas ruas, né? Nós colocamos todos a vigilância, a fiscalização de posturas e a de rendas. Estão trabalhando muito. E o contingente é pequeno. Tem só a fiscalização de posturas tem mais da metade no grupo de risco. Então é muito complexo o negócio, mas a mesma equipe vai estar nas ruas sim.
Prefeito, a longo prazo agora, sei que é cedo de perguntar. Vamos lá que eu quero ir lá montar o planinho lá. Tá. Porém, é um assunto que circula bastante na rede social sobre a festa de agosto. Qual a posição da prefeitura em relação a esse evento? Se vai ter, se não vai ter? Tem algum plano de contingência para esse evento em agosto? Olha, pela forma que as coisas estão indo, a gente não vê uma previsão de acontecer, não. Eu, sinceramente, a minha impressão. Não sou eu que vou resolver sozinho, até porque, logicamente, existem os responsáveis, estão lá trabalhando, ponderando, fazendo cálculo e tudo. Não sou eu daqui que vou lá não, vamos conversar, vamos sentar, vamos ponderar. Logicamente, só que a responsabilidade é do município. Então, a responsabilidade da saúde também, de tudo que envolve, é nossa. A gente percebe nesse mesmo plano que não há previsão de retorno de eventos, né, onde se forme aglomeração de pessoas. Então, mas eu tenho visto vamos dizer, um bom discernimento deles. Sinceramente, gostaria, né? Todos gostariam que acontecesse. Até a eleição ainda não está definida e é lá em outubro. Então, isso aí ainda vai ser mais uma etapa que a gente, que vai surgindo a definição, a comunicação chegará. Tá bom, gente? Obrigado. Muito obrigado. Encerra assim nesse instante a entrevista do prefeito Cláudio Góes, referente ao novo decreto que pode sair nos próximos dias. Mais